Olá pessoal, sou Bárbara Maia, proprietária da BM Impressos e atuo no ramo da papelaria personalizada há mais de 6 anos. Hoje estou trazendo uma dúvida muito comum de vocês, que é com relação à precificação de produto. E eu vou mostrar como eu, aqui no ateliê, faço a minha precificação. Hoje pela manhã recebi o pedido de orçamento dessa cliente que me enviou essa imagem para inspiração, tá? É um produto que eu já fiz em outra época, porém não tinha mais o arquivo, ele não estava incluso no meu portfólio. Então, de qualquer forma, eu precisaria precificar ele do zero, certo? E o primeiro passo é descobrir qual material e a quantidade de material que eu vou precisar para desenvolver esse projeto. O primeiro passo, que é descobrir qual material, eu vou usar o mesmo da inspiração da cliente, que é o material craft, que eu posso usar ele tanto no A3 como no A4, ok? O segundo passo, muito importante, é fazer a criação do arquivo que eu já adiantei aqui para poder mostrar para vocês. Aí você vai me perguntar, mas Bárbara, você vai desenvolver o arquivo sem a cliente ter fechado o pedido com você? Sim, vou fazer a criação do arquivo. Por quê? É fundamental que eu saiba as dimensões do meu arquivo para poder fazer a precificação correta. E além do mais, é um produto que eu desejo incluir no meu portfólio. Então, mesmo que a cliente não fechasse o pedido, manter esse arquivo comigo seria importante para futuros projetos, certo? A única coisa que eu não faria antes do cliente fechar o pedido é a arte dele, porque aí a arte, o tempo de arte, que é outro assunto que ainda nós vamos abordar, aí a gente só começa a produzir depois que o cliente efetivamente fecha o pedido, certo? O segundo passo, depois de desenvolvermos o projeto, é descobrir quais dimensões nós vamos utilizar. Se nós vamos cortar direto na plotter, ou seja, apenas o corte no próprio craft, e a gente poderia usar um carimbo, por exemplo, ou até liso, a depender do gosto do cliente, ou se eu vou imprimir para depois cortar, que é o famoso print cut. O que eu vou utilizar? Para mim, eu acredito que carimbar depois vai ficar um pouquinho mais complicado. Então, essa opção de cortar direto na plotter não vai ser a que eu vou utilizar, porque a cliente vai querer uma arte aqui na frente. Como hoje as minhas impressoras elas são de tamanho A4, eu vou optar pela segunda opção, que é o print cut, imprimir, posteriormente realizar o corte, tá? Ai, Bárbara, vai influenciar na precificação? Sim, porque se eu fosse cortar direto da plotter, eu poderia utilizar uma medida de uma folha A3 de craft, que seria nas dimensões 297 milímetros de largura por 420 milímetros de altura. E no A4 eu tenho apenas 210 de largura por 297 de altura. Ou seja, para imprimir, eu só vou ter a disponibilidade de colocar 2 arquivos por impressão, certo? Tendo essas informações em mãos, eu vou para a minha tabela no Excel. Como é que eu faço? Coloco aqui as informações, que vai ser uma saia de uma suculenta, e começo a preencher as despesas variáveis. Quais são as despesas variáveis que eu vou ter nesse projeto? Quanto é minha folha de papel craft? Ela custa 80 centavos. Porém, eu vou desenvolver 2 projetos com uma folha. Então, a unidade para mim vai sair a 40 centavos, certo? A impressão na minha impressora, ela custa cerca de 50 centavos nessas especificações. Como eu vou utilizar 2 projetos, então 25 centavos. Vou estipular 20 centavos de cola que eu vou utilizar, mais 10 centavos referente à embalagem. Bárbara, é necessário colocar a embalagem discriminando aqui nos produtos? Sim, porque ela não faz parte dos seus custos variáveis. E por que eu estou colocando apenas 10 centavos? Porque a cliente me pediu 50 unidades. Então, eu consigo trabalhar a minha embalagem diluindo através das 50 unidades que ela vai precisar, certo? A partir daqui, eu já tenho um valor.
tá me dizendo que eu vou gastar 95 centavos. Esse é apenas meu custo para produzir? Não. Por quê? Porque para minha empresa sobreviver, eu tenho custos fixos. E quais são eles? Eu tenho R$70 estimado de internet, eu tenho R$180 estimado de energia e eu tenho um custo de mão de obra de R$550. Ok? Então, aqui eu tenho minhas despesas fixas, tá? Após colocar as minhas despesas fixas, eu tenho que dizer quanto é o meu salário mensal, que eu estipulo em torno de R$2.200, sem as comissões, um salário fixo, que independente de qualquer coisa, a empresa ela tem que me pagar. Quantos dias eu trabalho no mês, que são cerca de 26 dias, porque eu folgo somente aos domingos, e quantas horas de trabalho no dia, que eu vou aqui colocar para vocês 10 horas de trabalho no dia. Tem dias que eu trabalho até mais, mas para fins de precificação eu coloco no máximo 10 horas. Então, aqui eu já tenho a minha hora de trabalho, que é cerca de R$8,46, ok? A partir daqui, eu tenho que colocar quanto tempo eu demoro para produzir uma peça desse tipo. Então, para montar ela toda, eu demoro apenas 5 minutos, ok? Pronto. Aqui já calculou o valor da minha peça, o valor do meu produto, R$1,91. Nesse valor de R$1,91, já é o valor final do meu produto? Não, porque aqui é o valor do custo da minha peça. Por quê, Bárbara? Porque aqui está incluso o meu pagamento, porque sem meu pagamento não tem quem produza esse material. Está incluso as minhas despesas variáveis e está incluso as minhas despesas fixas, porque sem as despesas fixas, a BM ela não funciona. Então, esse valor aqui é o valor para a empresa sobreviver, para que o seu produto seja confeccionado. Agora, a margem de lucro do seu produto é o que você vai conseguir lucrar de cada item individual. Essa margem de lucro, ela é bem variável e você vai ter que ver de acordo com a sua necessidade. Eu coloco entre 30% e 100% ou até mais, a depender do item que nós vamos trabalhar. No caso dessa saia de suculenta específica, eu vou colocar no valor de 50% o meu lucro. Então, o meu valor de produto, ele foi para R$2,87, certo? Aqui embaixo eu tenho uma memória de cálculo de venda que me diz quanto foi de despesas fixas sobre a produção, quanto de despesas variáveis sobre a produção, o meu valor de hora de trabalho para cada item e a minha margem de lucro da peça, que foi 96 centavos. Então, nesse pedido específico de 50 saias de suculenta, ele vai sair para mim R$2,87, vai sair para mim R$143,50 ao total que eu vou cobrar do meu cliente. Desses R$143,50, eu vou pegar 96 centavos, que é a minha margem de lucro, vezes 50, que é a quantidade, e eu vou descobrir quanto de lucro eu vou receber nesse pedido, que é no valor de R$48. Então, dessa maneira que eu faço a minha precificação. Acredito que essa maneira me auxiliou bastante a saber quanto eu estou lucrando em cada item e fazer uma precificação justa para minha empresa se manter saudável e o meu cliente pagar um preço justo de acordo com o produto de qualidade que ele está recebendo. Espero que esse vídeo tenha servido de auxílio para vocês e contribuído de forma positiva.